Olá, que alegria chegar com mais um episódio do nosso programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, que é a revista que a Igreja Metodista prepara para quem é adolescente. E é uma alegria chegarmos ao 16º episódio da nossa segunda temporada desse programa, que tem o objetivo de trazer o olhar de quem é juvenil sobre assuntos que são tão importantes da nossa caminhada enquanto cristãos e cristãs. Estamos conversando nesta temporada sobre conexões baseado na revista Flâmula Juvenil Conectou, pensando na nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a gente mesmo, e nesse bloco, nesses últimos episódios, a nossa conexão com o mundo, qual que é o nosso compromisso como pessoas cristãs com esse mundo em que nós estamos inseridos. Que alegria chegar nesse episódio que tem como tema notícia boa é sempre bem-vinda. Fala a verdade, quem é que não gosta de ouvir aquela notícia boa, principalmente nesse tempo que a gente está de tanta dificuldade, tantos desafios, né? Parece que nós somos enchidos o tempo inteiro, né, de mensagens ruins, notícias não tão agradáveis. Então, sempre que surge uma notícia boa nesse tempo, a gente fica aliviado, vem um sentimento bom. E o que isso tem a ver com o nosso compromisso com o mundo, com a nossa conexão com o mundo? É isso que nós vamos conversar hoje, nesse episódio. E para a gente falar sobre isso, eu quero convidar mais uma vez a Esther, que é SD no distrito de Presidente Prudente, ali na 5ª região. Esther, seja muito bem-vinda para a nossa conversa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu agradeço novamente o convite e que nesse dia Deus possa estar usando tremendamente nós e que a palavra possa entrar no seu coração e fazer morada nele. Amém? Que seja uma boa notícia na sua vida. É isso aí. Para completar o nosso time, convido o assessor financeiro da Federação de Juvenis da 8ª Região, Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, gente, de novo. Muito bom estar aqui de novo. E que Deus fale com você, o Espírito Santo fale com você e toque seu coração. Vai ser bom. É isso aí. E como eu falei, o nosso tema é notícia boa é sempre bem-vinda. E o texto bíblico que nos ajuda a pensar essa temática é o texto de Zacarias, do capítulo 8, versículo 1 ao 12. Então, como você que já nos acompanha sabe que nós não fazemos a leitura do texto aqui, mas se você pode, pare esse episódio, pega a sua Bíblia, faça a leitura desse texto, porque isso vai te ajudar a entender aquilo que nós vamos conversar. E esse contexto ali do livro de Zacarias, do profeta Zacarias, é um contexto assim, meio complicado quando a gente vai entender, estudar. Não era um contexto muito favorável para o povo, mas diante dessa situação difícil, Zacarias se levanta como uma voz de alguém que fala boas notícias, que conta notícias boas, né? E aí, para a gente já ir para o nosso papo, eu queria saber de você, Esther, a partir desse texto bíblico, o que você gostaria de destacar, que você achou importante? Eu acho que esse texto ele mostra que notícias sempre são bem-vindas e que muitas das vezes a gente fica tão angustiado com o mundo e essas notícias ruins que vêm a nosso. Sempre essas notícias uma atrás da outra ruim. E quando chega uma boa, a gente fica sem saber como agir com ela. E eu acho que através desse texto a gente consegue compreender que não devemos focar só nas coisas ruins, mas focar principalmente nas boas. Agradecer por sempre estarmos sendo presenteados por Deus, pelas dádivas que Ele dá a nossos ao redor, que possamos abrir os olhos para observar essas maravilhas a Ele. E você, Gabriel, tem algo no texto bíblico que te chamou a atenção e você gostaria de destacar? Sobre as boas notícias, né? Porque mostra que em Deus a gente tem boas notícias. Deus em si é uma boa notícia. O amor de Deus em si é uma boa notícia. De fato, né? Zacarias é essa personagem que nos inspira a isso, né? A se levantar como essa voz que proclama e anuncia as boas notícias. E é justamente o tema que a Igreja Metodista em todo o Brasil está trabalhando nesse ano de 2021, né? Discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas notícias da graça. De fato, a igreja ela é portadora de uma notícia boa, de uma notícia que é bem-vinda, né? E aí, durante a lição,
são destacadas, quais são alguns aspectos, algumas características, ou então quais são alguns conteúdos dessa boa notícia que fala a respeito da justiça, da paz, da alegria e do amor. Para você, Gabriel, o que você tem a comentar sobre esse conteúdo das boas notícias que a lição destaca? Então, uma dessas boas notícias é a justiça de Deus, Deus ser justo, a misericórdia de Deus. A partir do momento em que Jesus se entrega na cruz e morre por nós, a gente ganha a salvação, mesmo não merecendo. Então, essa justiça de Deus, de nós não merecemos, nós somos falhos, mas Ele nos amar, Ele nos perdoar, né, é uma boa notícia, a justiça, Deus ser justo. E uma outra boa notícia é a paz. Como eu tinha falado, em Deus a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, não só tranquilidade, né, mas paz envolve muitas coisas, envolve o bem-estar, prosperidade, é o que fala em Mateus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou seja, em Deus a gente tem essa paz, esse descanso. Você falou sobre a paz e a justiça, eu queria que se a Esté pudesse, então, comentar sobre as duas outras perspectivas que a lição traz também, que é a alegria e o amor. O que você, a partir da lição, você poderia comentar, Esté? Com certeza, a alegria e amor é representar a atividade de Deus, né? Deus, ele derrama e derrama constantemente, derramou, temos muitos testemunhos ao longo das nossas vidas, de bênçãos maravilhosos, milagres que Deus nos deu de presente, como se fosse um presente, uma surpresa para nós muitas das vezes. E, além disso, ele deu uma dádiva, um presente maravilhoso, que é a salvação, onde ele entregou seu único filho para morrer em nosso lugar. Assim como o Gabriel falou, ele deu um sacrifício para que a gente possa ter alegria e sentir o amor dele constantemente e ter a certeza da nossa salvação. Buscando ele, eu acho que a gente... Não existe demonstração de amor maior que essa. Entregar algo único que você tinha para salvar milhares de pessoas que às vezes não merecia, a gente não merece por sermos pecadores, mas mesmo assim ele nos amou e nos ama infinitamente, e a gente não consegue mensurar essa surpresa e essa graça de sermos salvos por Deus e Jesus. Mas beleza, agora que a gente pensou sobre isso, sobre esses conteúdos, né, aquilo que são boas notícias que a igreja é portadora, né? De que forma, Gabriel, que a gente deve, então, anunciar essas boas notícias? Como que essas boas notícias devem ser anunciadas? Como que você pensa? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A nossa missão aqui na Terra é anunciar boas novas, anunciar as boas notícias. Essa é o nosso propósito aqui na Terra. Então, se essa é a nossa missão, se esse é o nosso propósito, a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Todo lugar, onde a gente for, a gente tem que anunciar essas boas novas. A gente tem que ser o exemplo de Jesus, porque se a gente anuncia essas boas novas, a gente anuncia Jesus. Ou ao contrário também, se a gente anuncia Jesus, a gente anuncia essas boas novas. Essas duas coisas estão bem interligadas. Então, anunciar as boas novas tem que ser uma coisa que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Uma coisa assim que faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, seja onde for, na escola, na faculdade, em casa, em todo lugar, anunciar as boas novas. Legal. E você quer trazer alguma contribuição também sobre isso, Esther? Como que você acredita que essas boas notícias devem ser anunciadas? Nossas ações valem muito. A gente buscar ser o espelho de mini Cristo, mostrar em ações e atos, para que o mundo possa ver que há esperança ainda, que há amor e que há alegria para ter esperança. Que por mais que o mundo esteja corrompido, que está tendo vários conflitos e ações, que muitas das vezes nos deixa triste, a gente possa transmitir que somos mini Cristo e que a alegria está em nosso favor. E quando a gente está conectado em Deus, a gente consegue transmitir, mesmo em palavras, mesmo não usando palavras nem ações, a pessoa sente a alegria de estar perto de nós, e por isso a gente deve buscar e transmite constantemente essa alegria, esse amor que Deus transmite a nós e repassar para frente. Legal. E para a gente ir caminhando para o final, Gabriel, diante de tudo aquilo que a gente já falou, aquilo que vocês leram na lição, aquilo que o texto bíblico nos apresenta, quais são os desafios que essa lição traz para quem é juvenil?
Acho que o maior desafio da gente anunciar essas boas novas, anunciar essas boas notícias, somos nós mesmos, né? Muitas vezes a gente pensa, eu não vou falar porque senão vai envergonhar o reino de Deus se eu errar alguma coisa, ou vem aquele negócio de vergonha, o que vão pensar de mim. Só que, na verdade, o negócio da gente ter medo de envergonhar o reino de Deus, isso daí é uma mentira, porque, na verdade, a gente está com medo da nossa imagem, de se envergonhar. Então, acho que um dos maiores desafios somos nós mesmos, né? Esse orgulho de querer ter uma imagem ali, é realmente esse medo. Acho que é o maior desafio que a gente tem. Eu acho que antes da gente buscar transmitir, a gente deve reconhecer essas ações. Muitas das vezes, como eu disse anteriormente, a gente fica tão amargurado com notícias ruins uma atrás das outras, que a gente não consegue observar as coisas boas. Nem pelos simples atos, Deus vive presenteando a gente com bênção, apenas pelo ato de acordarmos mais um dia, respirar e termos saúde. E muitas das vezes a gente esquece disso e muitas das vezes nosso coração se amargura devido às dificuldades. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente deve reconhecer em nós mesmos essas maravilhas e assim conseguir transmitir essas boas novas, essas boas notícias, essa alegria para Deus, entendeu? Entregar para as outras pessoas que não reconhecem, que está tendo um dia triste. Eu acho que transmitir é a principal palavra. Buscar transmitir e deixar intimidade não. Deixar de lado a nossa timidez. Que possamos cada vez mais alcançar pessoas apenas pelo ato de transmitir as nossas ações e sentimentos. Acho que é bem interessante isso. E aí, para completar a sua fala, eu queria ler um trecho da nossa lição que diz assim: as boas notícias da graça devem estar sempre fresquinhas em nossa memória, para que quando as notícias ruins chegarem, possamos continuar firmes em nossa caminhada, na certeza de que o Deus que ajudou o povo israelita a se reconstruir é o mesmo que enviou Jesus para a salvação da humanidade. Quer melhor notícia do que essa? Então, que a gente possa, como exercício nesse tempo, se encher dessas boas notícias, conhecer essas boas notícias, se alimentar dessas boas notícias, entender qual é o conteúdo, do que se trata essa boa notícia, né? Inclusive a palavra evangelho, né? Que nós falamos muito no nosso meio, ela significa boas notícias. Então, qual que é o conteúdo desse evangelho do qual nós somos portadores e do qual nós somos chamados a ser proclamadores? Então, antes de fato proclamar isso, quais são essas verdades que nós precisamos conhecer e ter em mente? Fazer isso vai nos ajudar, como pessoas cristãs, a no momento que a notícia ruim chegar, como disse esse trecho que eu li, a gente se lembrar e rebater isso com as boas notícias da graça de Deus. A fazer um exercício de, como Lamentações diz, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Evangelho é capaz de nos trazer e nos levar num caminho, numa perspectiva de esperança. E nós só conseguiremos, de fato, ser portadores dessas boas notícias a partir do momento que nós nos abrimos para que essas verdades e essas notícias façam parte da nossa vida e da nossa existência. E lembrando, mais uma vez, eu não me canso de repetir, quer se aprofundar, quer entender melhor o contexto daquilo que a gente está conversando, quer propor esse tipo de conversa para o seu grupo, para a sua turma de adolescentes da igreja, adquira a nossa revista da Escola Dominical, Flâmula Juvenil Conectou, disponível no site da Angular Editora. Ali você encontra vários recursos para promover esse espaço de estudo bíblico, seja na escola dominical, seja no seu grupo de discipulado ou outro ambiente de estudo bíblico. O importante é você aproveitar e nós acreditamos grandemente que esse material vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nossa. Você pode, inclusive, maratonar, como eu falei, nós estamos no 16º episódio, tem muita coisa boa que já aconteceu, tem muita coisa boa que ainda vai acontecer nessa segunda temporada, sem falar da primeira temporada que está disponível aí todinha para você maratonar e poder conversar com a gente e perceber qual são os olhares dos adolescentes da nossa igreja a respeito de tantos temas que são importantes. E no mais, eu espero você aqui para o nosso próximo encontro. Até mais!